Para a gente conhecer bem a Idade Média, temos que conhecer essa civilização que vai dar origem a uma nova religião. Com certeza vocês conhecem o Islã, o mundo dos crentes em Alá, o mundo dos crentes em Mohammed, o profeta do Islã. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o nascimento dessa religião que hoje é a segunda em número de adeptos e que hoje também é a que mais cresce em o número de conversões. Estamos falando de mais de 2 bilhões de pessoas atualmente que professam, seguem a religião muçulmana. Mas antes de começar, lógico, é importante mostrar para vocês como era a região onde viveu Muhammad, o profeta dessa nova religião, e como que era essa civilização antes do Islã. É importante mostrar para vocês 2 mapas iniciais. O primeiro, foi pego lá pelo Google Earth. A gente pegou ali essa região do Oriente Médio para destacar para vocês 3 regiões à esquerda: Meca, Yatrib e Aden. Não sei se você vê aí na região sul desse mapa, já fazendo fronteira com o Oceano Índico. E aí o mapa da direita você está vendo o mapa atual, político do Oriente Médio, parte da África, parte ali da Ásia. Você está vendo aí esse mapa em 2 momentos. E é por que nós estamos fazendo isso? Para mostrar para vocês da Arábia antes de Maomé e depois de Maomé e como que foi essa transformação em torno do Islã que a gente tem aí nessa região. Mas inicialmente peço para vocês concentrarem no mapa da esquerda. Meca, Yatreb e Aden, essas 3 regiões que eram entrepostos comerciais, que tinham muita movimentação de pessoas, de caravaneiros de várias regiões. São cidades, principalmente Meca e Aden, são cidades litorâneas, então recebem comerciantes a todo momento de outras regiões também. Mas, por outro lado, se você olha para o mapa do Oriente Médio, você sabe bem também, estamos falando de uma região de deserto. 5/6 da região do Oriente Médio são desertos. E desertos, quando eu falo de clima muito difícil de viver e também de produção quase que inexistente, quando a gente fala de prática agrícola. Então é importante vocês notarem isso, que existia, na verdade, 2 Arábias. Uma Arábia do deserto e outra Arábia do litoral. E eu vou começar a identificar cada uma delas para vocês, começando com os povos que viviam no deserto. Lembrando, estou fazendo uma aula inicial antes da vinda de Muhammad, antes da existência do Islã, tá? Vamos falar da Arábia antes do islamismo. Então vamos olhar inicialmente para o deserto da Arábia. Uma paisagem bem parecida com essa. Com várias regiões, dunas de areia e em algumas regiões e localidades se abre essa vegetação exuberante, são os oásis no meio do deserto. Geralmente, as pessoas que vivem à procura desses oásis, eles eram chamados de beduínos, como vocês estão vendo lá no topo dessa colina de areia ali, os camelos e esses povos viajantes que estavam à procura dos oásis. A vida só era possível no deserto graças a essa exuberante vegetação que vinha junto com o oásis, essa região de água, e isso é explicado a partir de lençóis subterrâneos que eram formados a partir das chuvas de menções do oceano para o deserto. Então, geralmente, quando se batia muito vento, a gente tem aí o deslocamento dessa areia e aí o nascimento desses oásis com essa vegetação exuberante. Lógico que isso que atraía e que fazia com que os povos que viviam nesse deserto conseguissem sobreviver. Era uma vida muito difícil, que a gente vai explicar aos pouquinhos. Primeiro, importante mostrar para vocês que esses beduínos, eles praticavam isso. Eles viviam à procura dos oásis, como vocês viram, e lógico que eram famílias diversas. Os beduínos, eles eram várias linhagens. Mal eles entendiam um o dialeto do outro, uma região muito diversa. E lógico que eles praticavam a disputa pelos oásis. Muitas famílias que viviam no deserto à procura disso para conseguir sobreviver, elas acabavam entrando em choque com outras famílias. Essa prática era chamada de razias, que vocês estão vendo aí no segundo plano.
Razias são guerras entre as famílias de beduínos para a disputa dos oásis, que era comum acontecer no deserto. Veja, então essas famílias eram totalmente diferentes, divididas nos seus dialetos, na forma de seguir a sua cultura, a sua religião, as suas tradições, e eles viviam em guerra, em disputas pelo oásis, pelo domínio, porque naquela época era o que trazia riqueza para esses moradores, esses viajantes. As razias aconteciam então pela disputa do oásis, geralmente a família que ganhava poderia, além de dominar o oásis, se apossar dos bens dos vencidos. Essa prática era comum entre essas tribos nômades, chamadas beduínos, que é a prática do botim. Então, o botim é assumir os bens dos vencidos. E por fim, como vocês devem imaginar, uma vida extremamente difícil e dura no deserto, era comum essas famílias já praticarem naturalmente o Ramadã. O Ramadã que depois vai ser incorporado no Islã. O Ramadã que é esse jejum que todo convertido, todo crente no Islã, ele faz para ele ter uma conexão mais próxima com Alá, o seu Deus. Mas lógico que nesse momento a conexão religiosa não existia ainda. Era mais uma prática, uma tradição, justamente porque era muito escasso o alimento no deserto. Então era natural essas famílias de beduínos já praticarem esse jejum. Para eles era já obrigatório. Além disso, os beduínos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Eram idólatras, acreditavam em vários ídolos, inclusive na própria força da natureza. Esse nome animista que está aí é justamente isso, acreditavam no poder oculto da natureza. Acreditava que a natureza estava infestada de alguns demônios chamados de djinns, que afugentavam pessoas que estavam ali com interesses de, por exemplo, destruir a natureza, coisa desse tipo. Então a natureza para eles tinha muito poder. E por fim, eram fetichistas, também acreditavam no poder sagrado dos amuletos. Então da parte cultural, das tradições, os beduínos podem ser classificados dessa forma. Agora vamos olhar para o litoral, aquelas 3 regiões que eu falei para vocês, Meca, Yatrib e Aden, que vocês lembram lá do mapa. Meca, Yatrib e Aden eram entrepostos comerciais, então naturalmente já atraía a cobiça de muitos comerciantes, inclusive de outras regiões. Elas já eram famosas porque as trocas comerciais aconteciam nessas regiões aí, nessas cidades. Uma delas levava vantagem sobre as outras, a cidade de Meca, porque além de ser um entreposto comercial, era um santuário religioso que vocês estão vendo aí. Lá em Meca existia uma pedra negra que veio do céu, segundo os moradores dali, e eles fizeram toda uma estrutura, lógico, segundo as tradições do Alcorão, acredita-se que Ismael, o grande profeta, e seu pai Abraão, que construíram esse santuário religioso, em forma de cubo que vocês estão vendo ali, adornado com uma tenda de seda preta. Dentro dessa estrutura existia uma pedra negra, que eles acreditavam ser toda a força religiosa, que essa pedra tinha sido enviada por Deus. Então, Meca já tem toda essa questão de atrair peregrinos também, justamente por conta desse santuário religioso. Isso desde o nascimento, bem antes do nascimento de Muhammad, o profeta do Islã. Então, para vocês entenderem. Só que há uma diferença. Dentro aí dessa pedra, antes do Islã, nós temos essa pedra ser também adornada com vários ídolos. Então, a Kaaba era um santuário religioso, porque todos os ídolos, e como eu falei para vocês, os beduínos, os povos do deserto e os povos do litoral, eles eram politeístas. Então, todos esses deuses, todos esses amuletos sagrados, todos esses ídolos que eles cultuavam, eles adornavam essa pedra negra, essa estrutura que vocês estão vendo em forma de cubo. Então, a Kaaba, ela atraía muitas pessoas que adoravam todos esses ídolos. E lógico que isso tudo vai mudar aos poucos. Estou trazendo uma imagem para vocês conhecerem um pouquinho melhor esse motivo de peregrinação. Lógico que essa foto já é uma foto, então ela é um pouco mais atual, mas mostra para a gente como até hoje atrai muitos seguidores do Islã. E aí está uma foto então um pouco mais ainda afastada para vocês entenderem aí esse santuário religioso que é mundial. Bom,
E aí está uma região chamada Monte Hira, né? Dizem muitos biógrafos, muitos estudiosos que Muhammad, o profeta, ele ia fazer as suas meditações em algumas regiões próximas à própria Caaba, na região de Meca, e logo logo a gente vai falar um pouco mais dele. Mas vamos lá. Muhammad nasceu no ano de 570 na cidade de Meca, mas só que ele era de uma família pobre, a linhagem dos Hashemitas, ligado à tribo dos Quraishitas. E tem uma coisa, antes de falar de Muhammad, eu vou voltar aqui só para falar uma coisa. Esse nome aí tá os Quraishitas para vocês, eu esqueci de falar, mas é muito importante. Os Quraishitas eram os comerciantes da região de Meca, de Yatrib e de Aden, esses entrepostos comerciais. Os Quraishitas em Meca, eles lucravam bastante, porque os peregrinos, logicamente, traziam também muito dinheiro e era uma atividade muito lucrativa essa peregrinação até a região da Caaba. Então entenda, a peregrinação trazia muitos recursos para a cidade de Meca, mas quem lucrava bastante com isso eram os comerciantes, os Quraishitas. Então até esse momento a gente viu duas Arábias, a do deserto, onde viviam as famílias dos beduínos, que eram atraídas também, né, nas suas peregrinações religiosas, e nós temos também uma outra Arábia, a Arábia do litoral, né, que ganha destaque aí com Meca, que era também um santuário religioso que atraía muita gente. E aí é importante lembrar dos Quraishitas, que eram os comerciantes que lucravam bastante com a peregrinação e com o comércio que acontecia nessa região. Falando isso, agora sim, vamos falar de Muhammad. Ele nasceu em 570 na cidade de Meca e ele era descendente de linhagem dos Quraishitas, mas de uma família mais pobre, da linhagem dos Hashemitas. E Muhammad, ele perdeu seu pai e sua mãe, ele ficou órfão muito cedo, tendo que viver no deserto da Arábia como um beduíno, e você já sabe muito bem o que é isso, né, com um avô. Ele viveu com o avô, né, nesse deserto da Arábia e aprendeu todas as práticas que vocês conheceram também, né, da prática do Ramadã, que nessa época não existia como um código, né, de conduta, né, porque não existe ainda o Islã, mas ele praticava o Ramadã obrigatório por causa da escassez de alimentos ali no deserto. Muhammad aprendeu a fazer as razias, ou seja, praticar essas guerras que aconteciam entre as famílias para assumir o oásis. Ele participou bastante, né, e conheceu bem a vida do deserto. Mas algo vai mudar a sua vida. Quando ele tinha 15 anos, um tio, que era da família da tribo dos Quraishitas, foi resgatar ele no deserto e convidou ele para trabalhar como caravaneiro. Então ele começa a trabalhar no comércio das caravanas, ele tinha por volta dos 15, 16 anos de idade. E, gente, naquela época o comércio das caravanas era algo muito perigoso. A pessoa tinha que ter habilidade militar, porque as caravanas transportavam produtos, né, que tinham valores, né? Então, muitas vezes acontecia o saque desses caravaneiros. E lógico que um caravaneiro bem preparado é aquele que tinha conhecimentos de estratégias militares. E Muhammad, ele se destacou como grande caravaneiro. Estava pronto ali para combater com saqueadores, para proteger as suas mercadorias. Se transformou, né, num comerciante como seu tio, chamado Abu Talib. Esse tio fez com que ele conhecesse várias regiões desse momento. E aí vamos olhar, né, nesse momento para o mundo. Estamos falando aí mais ou menos do ano, né, 590, né, quase ano 600. Né? Muhammad nasceu em 570, como eu acabei de falar para vocês. Vamos pensar no mundo nessa época. Muhammad, ele fez viagens, por exemplo, para Jerusalém para fazer comércio. E lá ele conheceu comunidades judaicas. Aprendeu que o monoteísmo, né, que a crença em um único Deus atraía o povo judeu. Viajou também para outras regiões, como Constantinopla, e lá ele conheceu o cristianismo ortodoxo. Né? Ele fez várias regiões e foi conhecendo a religião monoteísta e como que essas religiões faziam com que as pessoas se agregassem mais. Lembrando que Muhammad viveu o contrário disso, né? Nas disputas familiares de beduínos em busca dos oásis, nas guerras como caravaneiro que era, e ele percebia como isso afastava o povo árabe, que até então eram politeístas. E tudo isso fez com que ele começasse, na visão de alguns historiadores, já a estruturar, né, o que ele queria trazer de alicerce para a construção de uma nova religião. Importante dizer que quando ele tinha por volta de 21, 22 anos, ele casou com uma viúva rica, chamada Khadija.
E alguns historiadores mostram que esse casamento com Khadija fez com que Muhammad tivesse estabilidade material para poder não só se dedicar ao comércio das caravanas, né, mas também o próprio ócio, o ócio criativo, momentos de meditação, momentos de seguir as suas ideias, né, de fazer as peregrinações à Meca, de conhecer tudo isso mais profundamente. Então, a partir dos 22, Muhammad teve certa estabilidade material. Gente, aos 40 anos, Muhammad começa a ter um comportamento estranho. Vai começar a querer ir para o Monte Hira, fazer as suas meditações. 40 anos ele começa a ter verdadeiros ataques, se contorcia, caía no chão, começou a ter um comportamento muito estranho. E aos 40 anos acontece algo que vai mudar a sua vida, que é chamado de Noite do Poder ou do Destino, que é uma das suratas do Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos ou maometanos. Essa Noite do Poder ou do Destino é justamente quando o anjo Gabriel chegou até Muhammad, fez uma aparição, mostrando que ele era o grande enviado, o grande mensageiro, e que ele deveria cultuar Alá, Deus, e ele seria o maior profeta de toda essa religião que estava se formando. Além disso, o anjo Gabriel começou a trazer outras instruções, como, por exemplo, a visão do paraíso. A visão do paraíso era como se fosse algo que ia trazer um êxtase depois da vida. O homem que morresse seguindo a religião, essa nova religião que está nascendo, teria ali depois 72 virgens. Ia sentar numa cadeira, numa poltrona de pedras preciosas. A água gelada brotariam das nuvens. Participaria de um banquete com comidas e iguarias muito variadas. Ou seja, após a morte, nós teríamos esse êxtase, com muitos prêmios, muitas maravilhas, mas tudo isso para aqueles que se convertessem a essa nova religião. Muhammad vai começar a tentar difundir tudo isso, e ele vai conseguir converter sua esposa, seus primos mais próximos, algumas comunidades de caravaneiros, ele vai conseguir levar tudo isso, só que Muhammad ele vai tocar em algo muito difícil para os quraishitas, que eu falei para vocês, lucravam muito com a peregrinação até a Kaaba. E por quê? Porque Muhammad ele queria jogar fora todos os ídolos que eram cultuados na Kaaba, justamente porque o anjo disse para ele que não há a não ser um único Deus, Alá, e que ele seria o novo profeta dessa religião. Quando ele coloca isso para a tribo dos quraishitas, os quraishitas começam a olhar ele com desconfiança. Assim, quem é esse subversivo? Que, de certa forma, quer tirar o nosso lucro da Kaaba, da peregrinação que está lá, que movimenta o nosso comércio, o nosso lucro. E aí Muhammad ele começou a ser perseguido. O seu nome começou a ser cada vez mais divulgado, ele começou a ser perseguido até que foi capturado. E, gente, teve um dia que nessa captura os quraishitas começaram a tentar ele, pedindo para que ele provasse todo esse poder. Se ele era mesmo filho de Deus, um enviado de Alá, ele deveria provar. E no mesmo dia que ele foi capturado, ele disse para os quraishitas: hoje, então, para demonstrar o meu poder, eu vou quebrar a lua. E o que acontece no dia? Um eclipse lunar. Quando acontece esse eclipse, os quraishitas caem de joelho, ele consegue se safar, mas lógico que muitos desses comerciantes vão querer perseguir o Muhammad. Alguns historiadores dizem que ele teria sido instruído por um escravo, que andava muito com ele, e ele era também bastante instruído, chamado Said, que teria falado que naquele dia aconteceria um eclipse lunar. Mas veja, ele conseguiu provar um pouco do seu poder. Se ele conhecia ou não, ele fez com que os quraishitas começassem a temê-lo ainda mais. E lógico, nesse momento, ele vai começar ainda mais ser buscado, ser ali perseguido. E aí ele vai fugir. Ele vivia em Meca, como eu disse, ele vai fugir até Yatrib, que eu mostrei para vocês no início, a cidade de Yatrib ao norte. Quando ele chegou em Yatrib, a sua fama já era, todas as pessoas queriam conhecer Muhammad. E aí
todo mundo acolheu Muhammad, ele ficou ali um tempo. Tanto que a cidade aí ela passa a ter um outro nome, vai começar a ser chamada de Medinat en-Nabi. Medina, a cidade do profeta, a tradição, né? A tradução, melhor dizendo, a cidade do profeta Muhammad. Isso é chamado de Égira. No ano de 622, gente, acontece isso. E a Égira marca também o início do calendário muçulmano. 622 é a fuga de Maomé para outra cidade. Lá ele vai ser muito bem recepcionado, já existia muita gente convertido ao seu sistema religioso, que estava tendo origem ali, acreditando no anjo Gabriel e também nele como grande mensageiro de Alá. E aí nós temos aí o início do Islã em 622. Quando ele começa a ganhar força, ele volta para a Meca e ele vai destruir todos os ídolos da Caaba. E aí, no ano de 630, nós temos aí sim o nascimento do Islã, o mundo dos crentes, né? O Muslim, que são submetidos ao reino de Alá, ao mundo de Alá. E é importante mostrar tudo isso para vocês, né? Como eu disse, 622, a Égira, fuga, né, de Muhammad para Yatreb, que vai se transformar em Medina, né? Nisso nós temos o início do calendário muçulmano. Em 630, como eu já tinha dito antes, foi o ano da destruição dos ídolos da Caaba, e aí sim, o nascimento do Islã. Muhammad vai morrer no ano de 632. Tá? Então nós temos aí de 570 até 632 a vida desse grande profeta, né, para a religião muçulmana, que a gente está tratando aqui com o máximo respeito. Lógico que a gente não vai fazer isso, né, se transformar em uma chacota, por mais que a gente não acredite. Isso é histórico e é por isso que estou aqui, né, com vocês. Sempre ele vai ser lembrado, não com a imagem do seu rosto, e por isso que existe toda uma preocupação, e vocês que estão estudando para o vestibular, você lembra aí da charge do Charlie Hebdo, né, que nós tivemos aí várias manifestações, né, de muitos muçulmanos, e até ataques, né, que são noticiados como ataques terroristas, mas justamente por conta da caricatura do profeta Muhammad, né, dessas brincadeiras aí de mau gosto que ainda, infelizmente, acontecem hoje. Mas o que você está vendo aí, né, o profeta ele sempre vai ser representado por esse fogo, por essa chama. Está aí, né, o anjo Gabriel, aquilo que aconteceu noite do destino, como eu falei para vocês, esse dia onde aconteceu a conversão. E aí é importante mostrar para vocês, e essa caricatura mostra o início da conversão dos primeiros seguidores do Islã, mas é importante agora falar para vocês dos 5 pilares dessa religião. O primeiro é chamado de profissão de fé. É acreditar que Alá é o único Deus e Muhammad o seu maior profeta. Esse é o primeiro pilar da religião muçulmana. Segundo pilar, orar ou rezar 5 vezes prostrados em direção a Meca, né, onde está o santuário religioso. A Caaba, que agora não é mais para idolatria de 370 ídolos como era antes, agora nós só temos um, né? A pedra negra que representa aí esse santuário religioso, mas que Deus enviou, Alá enviou. Então, rezar em direção a Meca é um sinal de muito respeito, né? Todos os muçulmanos eles fazem isso, e isso é de uma forma muito disciplinar, muito mais disciplinar do que nós, né, de outras religiões. Terceiro pilar da religião muçulmana é jejuar no mês sagrado do Ramadã. Isso já tem a ver com as práticas e a cultura dos próprios beduínos, que vocês viram que já viviam com a escassez de alimento, mas que agora não. Existe um propósito por trás do Ramadã, que é ter essa conexão mais direta com Alá, né, com os dizeres do profeta. É tudo isso que nós estamos estudando. Então vamos lá. Profissão de fé, rezar 5 vezes prostrados a Meca, jejuar no mês sagrado de Ramadã. O quarto pilar, dar esmolas proporcionais aos seus bens. É uma prática, gente. Todas as famílias que são conhecidas dentro do seio do Islã, né, eles se conhecem muito bem, eles vivem, lógico, né, país do Oriente Médio, e eles conhecem as famílias que passam maior necessidade, e eles se ajudam, né? Então isso faz parte e é um dos pilares dessa religião, dar esmolas proporcionais aos seus bens, ajudando famílias mais carentes. Isso é parte de um código de conduta moral que está descrito no Alcorão e também na Suna, que são os 2 principais livros da religião muçulmana. E por fim, o quinto pilar é peregrinar pelo menos uma vez na vida até Meca, a cidade do profeta. Então estamos falando aí de uma religião hoje com 2 bilhões de pessoas, aproximadamente 2 bilhões de fiéis,
E isso é uma prática também. Lógico, se você tiver condições, isso é muito claro. Se você tiver condições em qualquer lugar do mundo que você viva, faz parte da cultura de um dos pilares da religião você peregrinar pelo menos uma vez até Meca, né, lá no santuário religioso, como vocês viram. Outra pergunta importante, mais atual, para a gente pensar em questões mais ligadas ao Enem. Qual a diferença entre xiitas e sunitas? Com certeza você já ouviu esses nomes aí. Então, xiitas, vamos começar por eles. São aqueles que acreditam que o chefe de Estado deve ser ligado à família de Mohammed. Então, descendentes diretos de Mohammed. Segunda coisa, os xiitas acreditam como base e princípio somente o livro Alcorão, ou Corão, que é a Bíblia dos muçulmanos. Os sunitas, eles não fazem parte de um Estado teocrático, como os xiitas, que são mais rigorosos, querem um descendente direto de Muhammad. Os sunitas, eles acreditam nas eleições democráticas, na escolha dos líderes políticos, né? Então, de certa forma, politicamente falando, eles são mais adeptos, né, dos novos tempos, e eles acreditam em um novo livro também. Além do Alcorão, eles acreditam na Suna. A Suna é um livro de ditos e atos de Mohammed, eu vou mostrar para vocês. Aí é o Alcorão, a Bíblia Sagrada dos muçulmanos, e aí está o Suna, esse livro de ditos e atos do profeta Mohammed, né, que é muito estudado. E aí eu vou mostrar isso para vocês no mapa, né, a divisão de xiitas e sunitas. Xiitas vocês estão vendo ali no verde escuro, principalmente na região de Irã, parte do Iraque, e você vê que a grande maioria dos muçulmanos estão espalhados por outras localidades do mundo, né, nessas regiões rachuradas pelo verde claro. Importante para a gente agora ir adiante pensando na Idade Média é que logo após a morte do profeta Muhammad nós temos a Jihad, a Guerra Santa. E a Guerra Santa não entende como você matar o outro por conta da sua religião ser superior, não. A Guerra Santa aqui tem um outro sentido, tá? É justamente da expansão do Alcorão, da expansão do Islã, né, da expansão dos dizeres do profeta Muhammad para outras regiões. E isso, gente, foi de uma maneira muito forte após a morte de Muhammad. Para vocês terem uma ideia, após a morte dele, toda a Península Arábica, ou seja, toda a Arábia, né, já está convertida ao islamismo. Depois, outras conquistas aconteceram até 661, é a primeira dinastia, a dinastia dos Abássidas, seguidores de Mohammed. Nós temos ali a conquista da Pérsia, a conquista do Egito. Todas essas terras foram convertidas, formando ali califados, uma outra organização importante. E por fim, essa região mais de escuro que você está vendo são as conquistas na outra dinastia, a dinastia dos Abássidas, que vão esse processo de expansão, né, dos dizeres, né, da expansão dessa religião. E olha, é importante você notar que os muçulmanos, eles começaram a expansão, eles pararam lá na Península Ibérica. E é importante agora falar para vocês por quê. O ano era 732 e os muçulmanos, eles queriam dominar toda a Europa. Só que nesse momento eles estavam ali, né, e eles tinham que guerrear com o Império Franco, que era o mais forte. Eu falei para vocês no início da aula, né, de Idade Média. O Império Franco, né, que estava ligado à Igreja Católica. Eles conseguiram conter o avanço dos muçulmanos nessa famosa Batalha de Poitiers em 732, com Carlos Martel. Carlos Martel, esse líder dos francos, vai conseguir conter o avanço do Islã aqui no Ocidente. E olha, gente, essa contenção fez com que hoje era bem provável que, se acontecesse a continuidade da expansão muçulmana, era bem provável que hoje estivesse proferindo essa aula em árabe para vocês e que todos nós fôssemos muçulmanos hoje, justamente porque a ideia era converter todos esses povos cristianizados. Carlos Martel, com apoio da Igreja Católica, conseguiu conter em 732. A gente tem aí, né, a cessão, ou seja, a expansão e a vitória sobre os muçulmanos. Bom, gente, é importante vocês conhecerem isso para depois acompanharem outras aulas para a gente falar das cruzadas religiosas. Não tem sentido se vocês não conhecem o Islã desse período conhecido como Idade Média.